urgente, breaking news. Para tudo que você tá fazendo aí, porque eu parei tudo aqui para gravar essa análise para vocês. Acompanhe aí comigo que vale a pena. Não importa quem vai ser eleito, que quem governa é o Supremo Tribunal Federal. A gente chegou nesse ponto. Essa é a parte triste. Vamos ver como é que vai se dar essa composição do Senado a partir, né, das eleições do ano que vem, que é o único caminho ali para quem avalia que é preciso dar um freio aí no Supremo Tribunal Federal, porque é o Senado Federal a única instância ali que pode caçar ministros, impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. O Google, sim, a rede social, a empresa de tecnologia, afirmou que pode restringir as suas atividades no Brasil. O presidente da Big Tech no país, Fábio Coelho, disse apoiar a inclusão de crimes graves, exploração infantil e terrorismo nas exceções da legislação, mas afirma que mudanças mais amplas podem causar consequências indesejadas. A análise do judiciário é sobre a obrigação das plataformas removerem supostos conteúdos ilegais publicados por usuários sem que seja necessária uma decisão judicial. E segundo o Google, dependendo do resultado desse julgamento, ficaria muito difícil operar de forma plena aqui no Brasil. O governo dos Estados Unidos reagiu às declarações do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem as sanções da Lei Magnitsky no país. Em nota enviada ao Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos disse o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos reafirmam seu compromisso em responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como as sanções da Lei Global Magnitsky. Essas sanções impostas pela legislação americana são ferramentas essenciais de responsabilização e não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas. As declarações do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as que tratam de exigências para bancos brasileiros, estão fundamentalmente equivocadas e refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. Tais ações levantam sérias preocupações sobre o uso indevido da autoridade judicial para fins pessoais. Os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a essa situação? Qual o contexto dessa resposta? Em uma entrevista à agência Reuters, o ministro Alexandre de Moraes, ele próprio sancionado pela Lei Magnitsky, diz que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem a sanção em território brasileiro. Se esses bancos optarem por aplicar essa lei internamente, eles não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira, disse Moraes. Em outro trecho, o ministro criticou a sua própria inclusão na lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Este uso indevido da lei coloca as instituições financeiras em uma posição difícil, não apenas os bancos brasileiros, mas também seus parceiros americanos. É justamente por isso, repito, que o canal diplomático é importante para que isso possa ser resolvido rapidamente, para evitar o uso indevido de uma lei que é importante para combater o terrorismo, as organizações criminosas, o tráfico internacional de drogas e o tráfico de pessoas. Nos últimos dias, presenciamos uma escalada sem precedentes na tensão entre Brasil e Estados Unidos. O que começou com a sanção do ministro Alexandre de Moraes evoluiu para uma resposta institucional que coloca o Brasil em uma posição de confronto direto com o sistema financeiro americano. O Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista exclusiva à agência internacional de notícias Reuters, onde fez declarações que amplificam dramaticamente os riscos da decisão tomada pelo seu colega Flávio Dino. Não são apenas questões jurídicas abstratas, agora temos ameaças concretas a instituições financeiras brasileiras. Para contextualizar a gravidade da situação, quando Dino determinou na segunda-feira que leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil, Washington respondeu imediatamente classificando Moraes como tóxico e alertando que pessoas não americanas devem ter cuidado. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. O Brasil não está mais apenas desafiando sanções e está testando os limites do poder americano de projeção financeira global. Fique até o final, porque eu vou te mostrar como que as declarações do Alexandre de Moraes a Reuters revelam que estamos entrando numa fase de confrontação que pode ter consequências irreversíveis para a economia brasileira. Estamos assistindo em tempo real a transformação do Brasil num laboratório de resistência ao sistema financeiro americano. As declarações de ontem de Alexandre de Moraes marcam um ponto de inflexão crítico nessa crise toda. Pela
primeira vez, um ministro sancionado pelos Estados Unidos fala publicamente sobre as consequências práticas da decisão do seu colega, Flávio Dino, e suas palavras revelam a dimensão real do confronto que se desenha. Moraes foi bastante categórico. Se esses bancos escolherem aplicar essa lei domesticamente, eles poderão ser penalizados sobre a lei brasileira. Basicamente, ele está falando que qualquer banco brasileiro que não quiser manter relacionamento com ele mesmo vai sofrer consequências do STF. Essa é uma observação técnica, é uma ameaça direta a instituições financeiras que, historicamente, seguem sanções americanas por um cálculo comercial, mas não por uma imposição legal. E a resposta americana foi imediata. O Departamento de Estado americano reafirmou que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções americanas ou poupar qualquer pessoa das consequências severas de violá-las. E o mais importante, eles alertaram novamente que pessoas que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. Mas vamos entender o que isso de fato significa. Os Estados Unidos estão sinalizando que podem expandir as sanções para qualquer instituição brasileira que, seguindo as decisões de Flávio Dino, mantenham relações comerciais com Alexandre de Moraes. Nessa atitude, até mesmo o próprio ministro Flávio Dino pode ser considerado que está favorecendo Alexandre de Moraes e também pode ser sancionado. Essa é a mecânica das sanções secundárias: punir não apenas o alvo original, mas qualquer entidade ou pessoa que o apoie. A situação dos bancos brasileiros atual ilustra perfeitamente o dilema que foi criado. O Banco do Brasil, onde os ministros do STF recebem os seus salários, viu suas ações despencarem 6% só na terça-feira, a maior queda entre os 3 maiores bancos do país. A instituição emitiu um comunicado dizendo estar preparada para lidar com questões complexas e sensíveis envolvendo regulamentações globais. Mais revelador ainda é o que já começou a acontecer na prática. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes já teve um cartão de crédito de uma bandeira americana, que pode ser Visa, Mastercard ou American Express, bloqueada por pelo menos um dos bancos brasileiros. O banco até chegou a oferecer uma opção de uma bandeira brasileira, que é a Elo, para que Moraes pudesse continuar tendo o cartão de crédito e fazer os seus pagamentos dentro do país sem as restrições impostas pelo governo de Trump. Isso já sinaliza que qualquer instituição americana já cortou o relacionamento com o ministro sancionado. Este caso prático ilustra exatamente como que a mecânica funciona e o que a gente está analisando há alguns dias. O banco brasileiro não foi forçado por uma lei americana a bloquear o cartão de Moraes. Na verdade, a emissora do cartão, que é americana, não vai mais ter esse relacionamento. E a opção que o banco teve foi oferecer uma alternativa nacional, um cartão da Elo que pertence ao Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Bradesco, e demonstra como que instituições brasileiras estão tentando navegar entre o compliance internacional e a soberania nacional defendida pelo STF. Essa linguagem diplomaticamente vaga esconde uma realidade muito complexa. Bancos brasileiros agora enfrentam a escolha entre cumprir uma decisão judicial brasileira ou manter acesso ao maior sistema financeiro do mundo, o sistema americano. E não existe meio termo nessa equação, ou um ou outro. Para analisarmos tecnicamente como esse confronto pode evoluir, eu preciso explicar algumas sanções secundárias que os Estados Unidos agora sinalizam estar considerando. Moraes disse a Reuters que estava confiante de que as sanções contra eles seriam revertidas via canais diplomáticos ou eventual contestação em tribunais americanos. Mas reconheceu que, por enquanto, elas colocam instituições financeiras numa posição difícil, inclusive as instituições brasileiras. A realidade é mais complexa do que Moraes sugere. Bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos, incluindo o Bradesco, Itaú, BTG Pactual e até mesmo o Banco do Brasil, que tem uma filial aqui, o BB Américas, mantém subsidiárias, dependências ou operações significativas aqui em território americano. Essas operações ficam diretamente sujeitas à jurisdição americana, independente de qualquer decisão judicial brasileira. Ou seja, se o governo americano quiser sancionar essas operações aqui dentro, bloqueando ativos, cassando a licença de operação aqui dentro dos Estados Unidos, esses bancos serão retaliados. Um diretor de um grande banco brasileiro, falando anonimamente a Reuters, foi bem direto. O Brasil realmente não tem escolha, segundo as palavras dele. Dada a interconexão de tudo e a disparidade no poder econômico entre Brasil e Estados Unidos, ficamos numa posição de subordinação. Não há muito o que possamos fazer. Essa declaração revela o cerne desse problema. A decisão do Flávio Dino oferece proteção jurídica contra algo que opera fundamentalmente através de incentivos econômicos. Bancos brasileiros podem ter o direito legal de ignorar as sanções americanas, mas não podem escapar do custo econômico de seguir o que determina o STF. A
A situação do Banco do Brasil é particularmente ainda mais sensível. A instituição não apenas opera nos Estados Unidos com BB Américas, mas também processa os salários das autoridades federais, incluindo ministros do STF. Se o banco seguir rigorosamente a decisão do Flávio Dino e mantiver relações normais com Alexandre de Moraes, suas operações aqui nos Estados Unidos ficam diretamente expostas às sanções americanas. E isso com certeza irá acontecer. Do ponto de vista técnico, isso cria o que podemos chamar de impasse sistêmico, uma situação onde não existe solução que não implique custos significativos. Seguir a decisão do STF implica diretamente em sofrer sanções americanas. E, ao mesmo tempo, seguir as sanções americanas expõe as instituições brasileiras a penalidades judiciais brasileiras pelo maior órgão judicial, que é o STF. Se você já está acompanhando o nosso canal há algum tempo, você já tem visto em outros vídeos eu falando quais foram as consequências dos países que de fato resolveram enfrentar a Lei Magnitsky. Para trazer um caso clássico aqui, em 2017, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal da Venezuela foram sancionados pela Lei Magnitsky. Segundo o governo americano, esses ministros estavam favorecendo Nicolás Maduro, diminuindo o poder do Congresso, ou seja, o legislativo não conseguia mais definir leis e o presidente Maduro estava governando o país através de decretos que eram validados pelo Supremo Tribunal venezuelano. Justamente por estarem colaborando diretamente com as políticas de Nicolás Maduro e reprimindo o poder do Congresso, aqueles 7 juízes foram sancionados. Qual foi a decisão que eles tomaram na época, em 2017? Dizer que eles não aceitariam qualquer tipo de retaliação americana em nome da soberania nacional. E a gente nem precisa dizer como que escalou o conflito entre Venezuela e Estados Unidos de lá para cá. Eu não estou falando aqui que o Brasil está seguindo o mesmo caminho da Venezuela ou que vai se tornar o que a Venezuela é hoje. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero demonstrar aqui é que se institucionalmente um país utilizar os seus órgãos para proteger um ministro sancionado, muitas outras instituições podem sofrer com sanções americanas. E no final das contas, para proteger apenas um, muitos outros podem vir a sofrer. E para corroborar isso, as declarações de Moraes a Reuters revelam o tanto de determinação que o STF tem, independente dos riscos inerentes a essa estratégia adotada para proteger o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele afirma categoricamente que os bancos brasileiros não podem aplicar as sanções americanas domesticamente, que podem ser penalizados sob a lei brasileira, está criando uma ameaça direta a instituições que historicamente seguem sanções por cálculo comercial. Moraes também disse a Reuters que este mau uso da aplicação legal coloca instituições financeiras numa posição difícil, não apenas bancos brasileiros, mas também seus parceiros americanos. Essa observação até é tecnicamente correta, mas revela uma compreensão muito limitada da assimetria de poder nessa relação. Para bancos americanos, cortar relações com instituições brasileiras que mantêm vínculos com Moraes representa apenas um custo operacional gerenciável, algo que não vai impactar no dia a dia do banco americano. Porém, para os bancos brasileiros, perder acesso ao sistema financeiro americano representa uma ameaça, às vezes existencial, às suas operações internacionais. A confiança expressa por Moraes de que as sanções serão revertidas via canais diplomáticos parece desconectada da realidade política atual entre Brasil e Estados Unidos, com Trump tendo implementado tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, especificamente citando Alexandre de Moraes. Não há sinais de que Washington esteja disposto a recuar. Mais preocupante ainda, as declarações de Moraes podem estar inadvertidamente escalando a crise. Ao ameaçar explicitamente penalizar bancos que cumprem sanções americanas, ele está forçando instituições financeiras brasileiras a escolher lados numa disputa geopolítica onde tradicionalmente mantinham neutralidade comercial. O caso do cartão de crédito de Moraes bloqueado mostra que alguns bancos já fizeram a sua escolha e optaram por preservar relações americanas, oferecendo alternativas nacionais nesse primeiro momento. E a resposta americana foi muito clara. Pessoas que fornecem apoio material a Moraes enfrentam risco de sanções. Isso não é retórica diplomática, isso é um aviso direto e concreto de Washington, que está considerando expandir sanções para qualquer entidade, pessoa, instituição que, seguindo a decisão brasileira, mantenha relações com o ministro sancionado. A reação americana às declarações de Moraes a Reuters foi rápida e revelou aspectos importantes da dinâmica interna do governo Trump. O Departamento do Tesouro respondeu categoricamente que Moraes se envolveu em graves abusos de direitos humanos e que, ao invés de criar uma ficção fantasiosa, Alexandre de Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Isso são palavras do governo americano. Essa resposta é tecnicamente significativa, porque ignora completamente os argumentos jurídicos brasileiros sobre a soberania e foca exclusivamente na questão de direitos humanos. Washington está sinalizando que não reconhece legitimidade na decisão de Flávio Dino e que considera qualquer tentativa de proteção a Alexandre de Moraes como apoio material a violadores de direitos humanos. Do ponto de vista diplomático, a resposta americana também evitou qualquer menção aos canais diplomáticos que Moraes
disse esperar usar para resolver a situação. O silêncio sobre possibilidade de negociação sugere que Washington vê essa questão como não negociável nesse momento atual. A postura americana de rejeitar completamente a legitimidade da resposta brasileira indica uma escalada intencional ao invés de uma busca por uma desescalada ou qualquer tipo de acordo. E isso é muito consistente com o padrão histórico americano de defender a eficácia global de seu sistema de sanções contra qualquer desafio institucional que possa se colocar contra ele. A análise técnica dos cenários possíveis a partir das declarações de Moraes e da resposta americana revela que os riscos são crescentes de escalada totalmente descontrolada. O primeiro cenário é a implementação de sanções secundárias contra instituições brasileiras que, seguindo a decisão de Dino, mantêm relações com o ministro Alexandre de Moraes. A resposta americana sugere que isso não é mais uma possibilidade, mas uma probabilidade real. O segundo cenário, mais preocupante, é a fragmentação do sistema financeiro brasileiro. Bancos com operações americanas significativas podem optar por seguir as sanções americanas e evitar qualquer tipo de contato com Alexandre de Moraes, enquanto instituições com operações primariamente domésticas podem seguir a decisão do STF, como o Banco do Brasil, por exemplo, que fica preso às decisões do Flávio Dino. Isso criaria dois sistemas financeiros diferentes dentro do mesmo país. E o terceiro cenário, ainda mais preocupante, é uma escalada retaliativa. Autoridades brasileiras podem considerar medidas contra ativos americanos no Brasil, criando uma espiral de retaliação que beneficia apenas advogados especializados em essas sanções, e ninguém sai ganhando com isso. A sugestão que, inclusive, está circulando em alguns meios políticos do atual governo é de congelar ativos de empresas americanas dentro do Brasil, o que seria economicamente destrutivo para o próprio país. A nossa análise é de que essas tensões criam complicações práticas muito imediatas. Empresas americanas podem hesitar em começar a contratar ou fazer negócios com entidades brasileiras por receio de exposição a sanções secundárias. Somente o fato disso estar sendo cogitado e veiculado na mídia já é um risco gigantesco para empresas americanas. Os investimentos delas no Brasil podem diminuir ou até mesmo sumir devido à incerteza regulatória. E a gente precisa lembrar que os Estados Unidos é o país que mais investe no Brasil. Nenhum outro país no mundo coloca tanto dinheiro em empresas no Brasil como os Estados Unidos. O sistema financeiro especificamente enfrenta um dilema ainda mais complexo. Os bancos brasileiros com clientes americanos podem precisar implementar um compliance diferenciado, criando custos operacionais adicionais e uma complexidade regulatória que pode afastar esses clientes. As operações de câmbio e financiamento internacional podem ser afetadas justamente por conta da aversão ao risco. Em resumo, a escalada dos últimos dias transformou uma questão legal específica numa crise geopolítica com ramificações econômicas que a gente ainda não viu. As declarações de Moraes a Reuters mostram que o STF está determinado a institucionalizar uma resistência aos sistemas de sanções americanas, coisa nunca tentada antes por nenhum país sério no mundo. Mas a reação de Washington indica uma determinação igual à do STF, mas em defender a eficácia global do sistema de sanção da Lei Magnitsky. Do ponto de vista técnico, estamos presenciando uma tese em tempo real dos limites da soberania financeira em um mundo que economicamente depende das relações internacionais. O Brasil está essencialmente questionando se um país pode manter integração econômica global enquanto rejeita seletivamente aspectos específicos dessa integração. A experiência histórica de outros casos sugere que essa estratégia raramente é sustentável a longo prazo. Mas o caso brasileiro pode ser diferente devido ao tamanho da economia e à importância estratégica do país. O resultado dessa briga pode estabelecer precedentes importantes para outros países que consideram desafiar as sanções americanas. Para nós agora, o mais importante é monitorar esses desenvolvimentos práticos, ao invés de se deixar levar apenas pela retórica política. As tensões atuais entre Brasil e Estados Unidos são reais. Esses dois países têm um histórico de superação de crises através de alguns ajustes pragmáticos. Resta saber se o atual governo, e até mesmo o STF, está disposto, com pragmatismo, a enfrentar isso de forma séria, e não apenas com retórica política. Se inscrevam aqui no canal, que eu vou continuar analisando tecnicamente esses desenvolvimentos conforme eles vão evoluindo, e mantendo o foco principal nas implicações práticas que isso pode ter para empresas e indivíduos brasileiros. E me digam aqui nos comentários o que vocês acham dessa estratégia do STF de confrontar diretamente o sistema de sanções americanos. Isso pode mesmo ter sucesso a longo prazo? A resposta a essa pergunta vai determinar se estamos vendo o nascimento de um novo modelo de resistência financeira ou assistindo a uma escalada que pode isolar o Brasil economicamente do resto do mundo. Em ambos os casos, os próximos meses serão decisivos para o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Ontem, a Globo publicou uma longa entrevista com o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que está tentando avisar para a turma aí que a coisa está bem complicada. E é o tipo de coisa que poderia surgir desde o início. A Globo tem acesso a diversas pessoas desde o início, mas
Qual era o interesse da Globo? Falar que não, pega nada, Magnitsky não existe, tentar criar um clima de, né, que nada vai acontecer. Aí depois que as coisas começaram a esquentar nos últimos dias, e depois da decisão do Flávio Dino, agora a imprensa começa a ficar preocupada, né, com os impactos financeiros que inclusive os atingem. Magnitsky pode ter feito de uma bomba atômica sobre o sistema financeiro. Mais do que multas, as consequências para os bancos brasileiros que não aplicarem a Magnitsky pode ter o efeito de uma bomba atômica. As instituições brasileiras podem perder acesso a recursos no exterior utilizados para financiar empresas nacionais a exportar. Diz o economista Carlos Caval, ex-secretário do Tesouro, atualmente sócio proprietário da Oris Partners, gestora financeira independente. Ele diz que o governo brasileiro não tem nada a ganhar com o embate entre as justiças brasileira e americana sobre a aplicação da lei. Caval falou com o Globo. Por que as ações de bancos despencaram na B3, levando a uma perda de valor de mercado de 41 bilhões? Ele disse, né? Quando você tem um movimento de mercado como esse, não tem nenhuma diferença do ponto de vista da ótica do investidor estrangeiro ou local. Os dois são afetados igualmente. Claro, pode ter mais investidores estrangeiros em bancos privados, menos investidores estrangeiros em um banco público. É uma questão das posições que são feitas, mas não acho que teve nenhum recorte disso. Acho que é um efeito dos temores com relação à aplicação da Magnitsky. Qual é o temor? Que os bancos brasileiros não aplicarem as sanções previstas pela lei sejam multados? Acho que o ponto principal é que existe um desconhecimento muito grande de quais são as consequências dessa lei. A gente vê comentários, por exemplo, se isso se restringe à pessoa atingida pela lei, no caso Michel Alexandre de Moraes, ter ou não a conta no banco. Para uma grande instituição financeira, ter ou não a conta de uma única pessoa sancionada pela lei não faz a menor diferença. E se esse fosse o impacto, a sanção nem teria razão de ser, não teria efeitos práticos. Então, qual é o ponto central do nervosismo do mercado? Bom, a lei americana, ou de qualquer outro país, não pode mandar bloquear a conta aqui, por exemplo. Mas qual é o poder dela? A lei proíbe as instituições financeiras, sob a jurisdição da lei americana, de ter relacionamento com bancos que tenham a conta da pessoa sancionada. É esse o efeito poderoso que a lei tem. Quem diz é o ex-secretário do Tesouro. Ó, irmão, se o cara tem a conta no banco X, esse banco não pode ter nada com nenhuma outra instituição financeira que opere nos Estados Unidos. O que é que isso representa? Porque os bancos brasileiros e de outros países têm negócios nos Estados Unidos e na Europa e outros lugares. Eles não vão lá atender pessoas físicas. Eles buscam, sobretudo, os recursos em dólar. Vão captar para financiar operações de comércio exterior, vamos dizer assim. Esse é o principal objetivo, né? Não é que o BTG está lá em Miami abrindo conta para os brasileiros de Miami terem a conta no BTG. Cara, não é isso. Não é isso. São outras operações. Eles podem até fazer outros tipos de operação, mas o comércio exterior é o básico, buscar financiamento em dólares, já que nesses países onde os bancos brasileiros não têm rede de captação de depósitos, eles captam junto aos outros bancos que têm esses depósitos em excesso no mercado interbancário. Pode ser por 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes até 5 anos. Então há uma dependência dos grandes bancos americanos e a partir daí você faz os financiamentos de comércio exterior porque é o banco daqui que conhece as empresas brasileiras. Então o efeito dessa lei seca essa fonte de recursos. Se você tem um banco brasileiro que está lá e tem uma pessoa sancionada, isso vai forçar os bancos de lá a dizer, não posso te financiar. Esse é o grande efeito. Até pode envolver multas, mas não é o ponto principal, e sim a inviabilização que isso pode gerar das atividades dos bancos brasileiros no exterior. E isso pode envolver até 2 bancos brasileiros. Se o Banco Brasileiro A tem uma pessoa sancionada e se relacionar com o Banco Brasileiro B, esse também estaria contaminado pela sanção e passaria, portanto, também a ficar sujeito à aplicação da Magnitsky. Por isso é importante entender o alcance indireto que a lei tem. Na prática, a lei tem um alcance muito grande, é isso. A lei é um instrumento muito poderoso porque atinge o financiamento dos bancos, o acesso à liquidez, que é o coração do sistema bancário. Você não tem como se manter se te fecham a torneira do acesso à liquidez. Então, o efeito dessa medida é quase como uma bomba atômica sobre o sistema bancário. Aí vem o jornalista da Globo.
Um eventual embate entre a justiça brasileira e americana pelo cumprimento da lei piora a situação? Esse é um assunto que envolve sigilo bancário. Então, o que está acontecendo do ponto de vista das decisões que os bancos estão tomando é um assunto sobre sigilo. Eu diria que o potencial adverso que pode advir da lei Magnitsky e de um eventual embate jurisdicional entre o judiciário brasileiro e o americano tem um potencial muito grave. Há muitos clientes preocupados. Aí para dar um exemplo, tem um embate que envolve tarifas. Tarifas têm um impacto econômico relevante, vai provocar desemprego, mas isso seria uma espécie de guerra convencional, só para usar a imagem. E não ocorre só entre Estados Unidos e Brasil. Tarifas é como só guerra normal. Já o episódio da Magnitsky, se escalar, tem um efeito sistêmico no setor financeiro, e aí as consequências podem ser as de uma guerra nuclear. Entendeu, né? Se a tarifa já é pesada, é uma guerra, Magnitsky pode ser uma guerra nuclear. É muito pior do que a questão tarifária. Se a gente projetar ao longo do tempo, ele pode ser muito mais nocivo do ponto de vista da economia, e eu não estou querendo minimizar o lado das tarifas. Estamos falando de dois problemas. Acho que isso não está sendo bem compreendido. Um exemplo disso são as declarações do Flávio Dino. Me preocupou muito, e aí por isso toda a reação do mercado. Eu acho que esse é o ponto que inquieta até onde isso pode chegar. E pode chegar em uma coisa extremamente grave. Isso afetou as ações dos bancos. Mas o que está por trás disso não é a lucratividade, são as implicações que isso pode ter do ponto de vista da atividade dos bancos brasileiros no exterior, no financiamento do comércio exterior, no apoio que eles dão às empresas brasileiras. Certamente, lá dentro do Banco Central, eles entendem muito bem as consequências que isso vai ter. Essa briga não interessa ao governo, porque ele não vai ganhar nada com isso, só tem a perder. Aí o Valdo Cruz traz bastidores. Depois das polêmicas dos últimos dias, bancos orientam envolvidos a baixar a bola e evitar novas tensões. Cala a boquinha aí, finge, né, se faz de morto, para ver se ninguém te pega. Depois das polêmicas dos últimos dias, que só fizeram o clima esquentar ainda mais, interlocutores de bancos brasileiros estão orientando todos os seus envolvidos a baixar a bola e evitar qualquer tipo de declaração e ação que possa levar ainda mais a atenção com o governo americano. A avaliação é que é preciso parar de alimentar especulações e falatórios, porque, por enquanto, só existe de real a sanção inicial. Só a sanção inicial? Só isso? Qualquer novidade, tem que vídeo novo, pronunciamento da OFAC. Aquele mesmo papo que não, tem vários níveis. Ficar falando sobre o tema pode estimular novas sanções. Enquanto isso não acontecer, tudo que está sendo dito não passa de possibilidades sobre uma lei que pode ou não ter desdobramentos. Pode ou não. Para que os bancos se posicionem em relação a outras medidas, a OFAC precisa antes divulgar quais são essas novas sanções. Por enquanto, isso não aconteceu, deixando tudo no campo das incertezas. Nesse momento, os negociadores trabalham com dois cenários que podem impactar os ministros do Supremo. Aí você vê, né? Pega nada. Só sanções iniciais. Ações do Banco do Brasil caem após notícias sobre cartão bloqueado de Moraes. Pressão nos papéis também deriva de resultados fracos do segundo trimestre. Afirma analista, né? Banco não comenta. E ofereceram para ele um cartão da bandeira Elo, que é brasileira, né? Pode ter Visa nem Master, mas tem o Elo. Tipo do Elon Musk. Né? Mas tem que esperar a OFAC falar se vai ter novas sanções. Eu ainda acho que vai ter, né, alguma confusão. E pelo que saiu até aquela matéria do bastidor e algumas pessoas mais, sei lá, com maior conhecimento no tema vem falando, tem várias partes desse processo que são meio que silenciosas, que são relatórios gerados automaticamente até tomar uma decisão como tipo uma multa. Eu tenho pra mim que essas paradas já estão acontecendo. A gente só não sabe, porque tá sob sigilo. Mas eu achei que já deve ter tido aí um comunicado aí da OFAC para algum banco. Então, pra mim, posso estar errado? Posso. Mas vamos ver como é que vai ser, como serão os próximos dias. O Jason Miller, ontem também, depois de falar, né, que é o rei louco, ele compartilhou a notícia do Washington Post, que o Moraes disse que não vai baixar a cabeça para ninguém. E aí ele fala: obrigado, bola branca. Compartilharemos isso com o Trump. PS. Você é um bocó e uma ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental.
Aí tá ali, né? A manchete da notícia. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo. Gesto do governo Trump, a Fachin mira plano pós-condenação de Bolsonaro. Acho que todo mundo, por hora, aguarda isso, né? A Casa Branca calcula que Fachin assumirá a presidência em 28 de setembro e, no comando do tribunal, decidirá sobre recurso apresentado por Bolsonaro para que seu caso seja reapreciado pelo plenário, que conta com 11 ministros. Na avaliação de integrante do Departamento de Estado norte-americano, Fachin não tem intencionado as relações entre Brasil e Estados Unidos e poderia assumir um papel de pacificador. A devolução do visto seria um aceno de Washington. Devolvendo, né? Vamos ver se tu vai mandar pro plenário ou não. No plenário é bom, né? Ver quem quer botar sua digitalzinha. Eu não sei porquê, eu fiquei pensando nas últimas horas sobre a questão do pedir de vista. Aí eu fiquei pensando, não o Fux pedir vista porque o Fux quer pedir vistas, mas será, velho, que a Carmen Lúcia e o Zanin, de coração mesmo, estão dispostos a entregar o voto agora? Talvez agora sim, mas se semana que vem tiver alguma coisa, vamos botar, né? Semana que vem não, semana que vem não é o julgamento. Se antes do julgamento terminar, tiver alguma decisão, a Magnitsky realmente fazer valer, será que esses dois não podem torcer pro Fux pedir vistas? Pra ver isso no meio do caminho, as coisas meio que vão se resolvendo, né? Se encontram meio termo, se dá uma pacificada. Embaixada dos Estados Unidos reage após Moraes ameaçar punir bancos brasileiros. Eu tô comentando, né? Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aí com os bancos. Eu acho impossível. Por tudo que Eduardo falou, pelo que Paulo Figueiredo falou, pelo histórico aí das ações. Isso daqui é um posicionamento novo. Esse pronunciamento não foi em rede social. Foi encaminhado ao Metrópolis. O Metrópolis deve ter questionado, né? A embaixada, diante de tudo que está acontecendo. E tá ali, em nota, a representação diplomática dos Estados Unidos em Brasília afirmou que o país continua firme no compromisso em responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como a Magnitsky. Aspas. Essas sanções, impostas pela legislação americana, são ferramentas essenciais de responsabilização e não podem ser enfraquecidas sem gerar consequências financeiras significativas. As declarações do ministro Moraes, incluindo as que tratam de exigências para bancos brasileiros, estão fundamentalmente equivocadas e refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial. Além de se opor às falas de Moraes, a embaixada ainda questionou o governo brasileiro. E aqui, eu acho que... questionou o governo brasileiro. Eu não sei se a embaixada questionou o governo brasileiro, porque olha o texto, ó. Os líderes eleitos do Brasil, líderes no plural, é o governo eleito? O governo é o líder, Lula. Os líderes eleitos do Brasil agiram de forma decisiva para se opor a essa situação. Bom, os líderes eleitos, para mim, são todos os políticos. Principalmente os que estão em Brasília. Deputados federais, senadores. Não está claro sobre quais líderes eleitos o governo norte-americano se refere. A frase, contudo, coincide com a tentativa da oposição em pautar o impeachment de Moraes no Senado. Então eu acho que o Metrópolis erra em colocar o governo brasileiro. Não, a embaixada não está questionando o governo brasileiro. A embaixada está questionando os parlamentares brasileiros. Os líderes eleitos, são lideranças. Falam em nome do povo. Isso daqui, para mim, soa de uma forma diferente. Porque o que eu vou escutando, né? O Eduardo e Paulo, toda vez que eles fazem uma live, quando foi antes da movimentação, o Paulo Freire fala, pô, a gente precisa, sabe, de apoio, a gente tá na rua mesmo pra mostrar, cara. Porque, gente, eu fiquei assim, né? Eu cruzei meus braços e fiquei pensando com meus botões. E lendo essas mensagens de Eduardo com Jair, toda essa percepção. Imagina, né? Você e Paulo Figueiredo, você chega lá. Ou você pode ser, você e Eduardo. Você pode ser o Eduardo ou Paulo Figueiredo. Você escolhe quem você quer ser. Aí você chega lá, né? Ou chega lá, você e o Eduardo, você e o Paulo. Chega lá. Você é um dos dois. Aí tem, vocês devem ter visto aquela foto, né? Tá o Trump, que botou pra todo mundo sentar esperando ele. O Macron, Van der Leyen, uma galera lá na Europa, Marco Rutte.
Aí tu chega lá com o teu parceiro, tu vê um calhamaço de gente. Líderes importantes da Europa. Aí tu olha pro tabuleiro geopolítico, tem Israel, uma bota de uma confusão, lá na faixa de Gaza. Aí tem a Ucrânia, baita de uma confusão, Rússia. Aí tem China, baita de uma confusão também, geopolítica para tentar resolver. Essa não tem o que resolver, mas são várias frentes diferentes. Aí tem a própria Europa, uma frente gigantesca para resolver. Conflitos na fronteira, que tem a ver com toda a questão de relações internacionais. México, as tarifas como um todo. Vários países lá tentando lidar com tarifa para resolver. E chega tu e o Eduardo, né? Ou tu e o Paulo Figueiredo. E como é que tu chega lá para falar com essa galera e vender o teu peixe? Que a tua luta tem que também ter espaço nessa agenda extremamente cheia. Aí os caras falam, não, beleza. Faz sentido o que vocês estão falando. Realmente é um problema. O Brasil é um país importantíssimo. Vamos tentar salvar a democracia brasileira. Aí os caras vão lá, tomam medida, tudo mais. Aí o povo fala, cara, vai pra rua. O povo vai pra rua. Fala, pô, aí, ó, tá vendo? O povo brasileiro realmente tá muito incomodado. Né? Vocês não estão tomando a medida que é, como posso falar, né? Que não tem apelo popular. Você vê que tem uma parcela gigantesca da população que realmente acha que é um absurdo o que está acontecendo. Que a imprensa está mentindo, a parte de esquerda. Aí olha para a classe política. Aí que vem, né? A classe política tinha feito, né? Tinha parado tudo, uma obstrução gigantesca. Os americanos falam, pô, realmente, né? Então graças a Deus a gente está apoiando e a gente está encontrando eco no Brasil. Mas e aí? E aí, fizeram lá a obstrução e tudo mais, e o que esperar nos próximos dias? Então eu acho que quando eu vejo a mensagem dessa, e aí eu fico pensando no que Eduardo e Paulo Figueiredo tá falando, são minhas impressões, eu acho que é como se fosse um recado, ô parlamentares, vamos trabalhar aí, irmão. Eu não quero que vocês resolvam, mas passem o recado que vocês estão preocupados. Passem o recado que vocês realmente estão aí, estão entrando em campo para resolver a situação, estão fazendo o possível e o impossível, vocês estão acampados aí dentro do parlamento. Talvez tenha maior torcedor também, né? Porque eu realmente acho que os parlamentares deveriam estar muito focados nisso daí, velho. Assim, 24/7, sem final de semana até resolver o Brasil. Bota uma tenda, não precisa sentar na cadeira do Hugo Mota, não, se tá com medo de perder o mandato. Leva um colchão inflável. E dorme, ou dorme lá no carpete, leva só um travesseiro. Ah, eu tô com dor nas costas. Se lasque. Mas vocês deviam estar lá dia sim, dia também. Começar a sair notícia assim, ó. Fulano de tal já tá acampado, tem 10 dias pela anistia. Aí daqui a pouco esse fulano de tal, fé em Deus, ganha mais adeptos. Daqui a pouco tem 15 deputados. Aí começa a notícia, estão há 20 dias acampados, só sairão com a anistia. Aí vai gerando notícia, não falta político, a gente vai circulando no mundo, Eduardo leva a narrativa, fala, vai lá na Europa, começa a comentar e vai ganhando força, né? E a anistia segue na manchete, anistia segue na manchete, anistia segue na manchete. Para falar sobre isso, tem uma coisa curiosa, não dá para colocar a mão no fogo. Lá atrás, quando teve obstrução, o pessoal falou que não, a gente vai voltar ao foro, depois a anistia. Não dá para botar fé 100%. Mas ontem, a Globo falava que o Hugo Mota acelera a tramitação da PEC das prerrogativas. Já colocou até o nome bonitinho, né? E deve votar proposta na próxima semana. Não falou nem, sei lá, PEC da blindagem ou PEC do foro privilegiado. PEC das prerrogativas, que é a questão do foro. Mota tem pedido prioridade à PEC das prerrogativas, aí vem, né, que reforça a blindagem de parlamentares de decisões judiciais e deve colocar ao menos a urgência da pauta na próxima semana. Nos últimos dias, ele tem acelerado a tramitação e entregou a relatoria ao seu correligionário Lafete Andrade de Minas na última terça. A proposta ganhou novo fôlego após a obstrução da oposição. Os apoiadores de Bolsonaro vinham pleiteando o fim do foro privilegiado, anistia dos envolvidos no Rio de Janeiro, mas começaram a vislumbrar o texto como uma possibilidade de blindagem contra o Supremo, que teria o apoio do Centrão. O Congresso precisa voltar a ter a sua autoridade respeitada, disse Sóstenes ao defender a pauta. Para líderes parlamentares ouvidos pelo Globo sob reserva, trata-se de uma pauta com forte apelo interno, independentemente de alinhamento ideológico. Aí você dá um bizu, né? O texto que será discutido pelo plenário altera regras sobre o alcance das decisões judiciais contra parlamentares.
Entre os principais pontos estão, aí veja o que é a PEC da blindagem. Na verdade, a PEC das prerrogativas, né, que vai blindar os parlamentares. Impedimento de afastamento do mandato por decisão judicial. Deputados e senadores não poderão ser suspensos ou afastados de suas funções por determinação de magistrados. Está interferindo alguma coisa no julgamento deles? Não. Vocês são contra isso daqui? Diante de tudo que vocês viram que a justiça tem fazendo nas últimas décadas? É só falar, irmão, tu não vai afastar o cara, sabe? Só porque tu mandou. Prisão restrita a casos excepcionais. Só poderão ser presos em flagrante por crime inafiançável. Ainda assim, deverão permanecer sob custódia da própria Casa Legislativa, Câmara ou Senado, até que o plenário decida se mantém ou não a prisão. Plenário da Judiciário, né? Judiciário. Responsabilidade limitada. Os parlamentares não poderão ser responsabilizados civil nem penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, é o óbvio. O que devia acontecer, né? Caso Daniel Silveira, foi preso por falar. Controle do Supremo sobre medidas cautelares. Qualquer medida que afete diretamente o mandato, como prisão domiciliar, só terá efeito após confirmação do plenário do Supremo. Vocês são contra isso? Acabar com decisão monocrática para... Cara, você quer? Então, bota aí a assinatura dos 11. E aí vem, né? Eduardo grava novo vídeo. Não vou parar. Congresso deve votar a anistia. Achei que a galera devia estar macetando essa tecla, sabe? Anistia, 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 anistia. Dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, anistia, 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 anistia. Temos que ter anistia. Até o Barroso já falou que depois da condenação é uma questão política. Se a classe política quiser, tem. Não tô falando que eu apoio, também não tô falando que eu sou contra. PGR nega prisão domiciliar a idosa condenada pelo Rio de Janeiro espancada na cadeia. Nem domiciliar o povo tá ganhando. Tu já imaginou que seria a anistia light? Um dia o Brasil vai dar certo. Eu espero de verdade, não de revanchismo, mas quando o Brasil der certo, eu acho que a gente precisa fazer uma comissão nacional da verdade. Pra mostrar toda a tortura, tudo que aconteceu, sabe? Indenizar essas pessoas por todo o sofrimento que eles estão passando. Como foi a comissão da verdade? E deixar registrado isso, sabe? Nos anais do Congresso Brasileiro. Adolfo Saxi escreveu um texto muito oportuno perante meus olhos. Ele fala assim, ó, 2026, uma ponte longe demais. Quero iniciar esse texto reafirmando meu respeito por todos os governadores de oposição. Conheço pessoalmente vários deles e os considero competentes e preparados, mas escrevo lembrando de uma lição histórica, a Operação Market Garden durante a Segunda Guerra. Tratava-se de uma ação ousada que prometia encurtar a guerra em 6 meses. No entanto, transformou-se em um desastre militar de consequências trágicas. Qual erro? Havia para os aliados uma ponte longe demais. O mesmo erro ocorre hoje no Brasil. 2026, para os governadores de oposição, essa ponte é inalcançável. No ritmo em que as apostas vêm sendo dobradas, chegaremos a 2026 com a população tomada por um medo sem precedentes. O Supremo se prepara para consumar, no julgamento enviesado e vergonhoso, a condenação de Bolsonaro por um golpe que nunca existiu. Não satisfeito, Moraes, sob o olhar cúmplice de seus pares, avança contra cidadãos comuns, cabeleireiras, pedintes, idosos, caminhoneiros, impondo penas desproporcionais a pessoas que jamais representaram qualquer risco real à sociedade. Tudo em nome de uma narrativa cada vez mais inverossímil, a de que uma mulher com um batom teria integrado a tentativa de golpe no domingo qualquer, né? A perseguição, no entanto, não para aí. Deputados, senadores, padres, pastores, qualquer voz dissonante se torna alvo de intimidação. Hoje, sob o silêncio conivente do Supremo, a liberdade de expressão é restringida e a censura avança, instaurando o medo de perseguições arbitrárias sobre boa parte da sociedade. Paralelamente, vimos a Lava Jato ser destruída enquanto réus confessos e condenados em 3 instâncias foram libertados. Criminosos muito perigosos recebem tratamento mais brando que idosos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para gravar, o Supremo, com apoio do governo Lula, ameaça desafiar Magnitsky e empurrar o Brasil a uma crise financeira inédita. Nesse cenário, alguém acredita realmente
que um moderado vencerá em 2026? Eu acredito. Mas deixa eu só terminar, né? A eleição será um apoio longe demais para qualquer candidato identificado com o sistema. Pela esquerda, Lula e sua máquina eleitoral serão adversários duríssimos. Pela direita, governadores que se aproximam de figuras vistas pelo povo como algozes terão um destino semelhante ao de Alckmin em 2018. Mesmo liderando a ampla coalizão, não passou dos 5%. Assim como o campo da direita terá apenas duas opções, Bolsonaro ou um desconhecido, se Bolsonaro for impedido de concorrer, preparem-se. O espaço será ocupado por alguém totalmente fora do sistema, com um discurso radicalmente anti-establishment. Às vezes, esses desconhecidos se tornam grandes estadistas. Na maioria das vezes, representam um risco enorme. Diante disso, minha escolha é clara. Fico com Bolsonaro e você. Eu não preciso nem responder. Será que eles realmente acreditam? Os governadores democráticos, eles podem vencer? Sim. A tática do sequestro. Vote em mim, senão o Lula vence. Ou você vota em mim ou o Lula vai vencer. Como no Brasil, você se candidatar, você tem que ter um partido, você já elimina aí, né? Junto com os caciques. Manda negar a legenda. Não dê legenda pra esse cara, não. Mas deixa eu trazer umas coisinhas a mais. Lembra lá do Enio? Que a gente começa o vídeo falando dele? Que o Enio aponta, né, algumas coisas curiosas do relatório da PF. O primeiro item que o Enio achou estranho, e tem duas imagens, eu já mostro elas, é o seguinte. Nunca foi tão claro o vazamento de conversas pessoais com o fim de expor o investigado. Essa conduta, que inclusive é proibida pela lei de abuso de autoridade, está escancarada no relatório. Claramente foram expostas conversas que nada têm a ver com a investigação. O pior é que essas conversas pessoais também tratam da construção de uma candidatura presidencial da oposição, o que torna essa revelação mais grave. Olha só, né? Olha o que diz a Polícia Federal. Neste cenário, Eduardo Bolsonaro vem atuando no exterior com um nítido propósito de inviabilizar perante interlocutores estrangeiros possíveis pré-candidatos à presidência da República vinculados ao espectro político mais à direita do cenário nacional. Gente, Eduardo não pode fazer isso, não? Eduardo não pode fazer uma campanha negativa de quem ele discorda que seja um nome ruim? Isso está proibido agora, é? O curioso é ver que a Polícia Federal está preocupada que Eduardo está queimando o Tarcísio. Pobre Tarcísio. A Polícia Federal de Lula está preocupada com o Tarcísio. Só para te deixar ciente, Tarcísio nunca te ajudou em nada no Supremo. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se lascar e se aquecendo para 26. Aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados dele, que Tarcísio é igual ao Bolsonaro. Uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga, pois Tarcísio ou você, Trump, teriam um aliado na presença do Brasil em 27. Então assim, não precisa fazer nada. Tarcísio vai ganhar, Tarcísio vai peitar o sistema. Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução do Tarcísio passa longe de resolver o problema. Vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima. Mandou a realzíssima aí sobre o Tarcísio. Então, quando a Saxa pergunta, será que um deles acha que pode vencer? Mas leva. O sistema entre Lula e o Tarcísio é Tarcísio. É o candidato do sistema. Até quando o pessoal vai ficar negando pra si mesmo? Tarcísio pode continuar, pode até ser leal a Bolsonaro e tudo mais. Pode ser leal à vontade. É do sistema. Tá claro isso já. O filho de Eduardo, o filho de Bolsonaro tá exilado. O filho de Tarcísio tá trabalhando no BTG, junto com o filho do Barroso. O filho de Bolsonaro tá exilado. Se vir pro Brasil vai ser preso. Em jantar com o Tarcísio, de estrela, Centrão defende sepultar a anistia. Se não tivesse sido para esse jantar, né? Não tava na manchete dessa matéria. Sem a presença de integrantes do clã Bolsonaro, governadores, prefeitos e dirigentes parlamentares do Partido Centrão se reuniram em um jantar para discutir cenários e traçar estratégias. Tava lá o Caiadão, Zema, Tarcísio. Nas rodas de conversa, a cacique do Centrão defendendo deixar de lado alguns temas. Entre eles, o projeto da anistia aos condenados pelo Rio de Janeiro. Duas fontes do União Brasil, presentes no jantar, relataram ao coluna que a ideia é que a anistia seja sepultada e que o Centrão foque suas energias em outras pautas mais importantes. No seu discurso, Tarcísio defendeu que a oposição na forças cria um plano de atuação contra o governo Lula em diferentes frentes,
entre elas no Congresso e nas redes sociais. Outro convidado que discursou foi Ciro Gomes, que está de saída do PDT. Em sua fala, Ciro Gomes fez duras críticas aos gastos do governo Lula e falou sobre a necessidade de um plano para conter a crise fiscal do país. Ala do Centrão defende Ciro Gomes como vice de Tarcísio. E aí? Dá pra vocês? Gostou dessa chapa aí? Tarcísio Gomes. Tarcísio Gomes e Ciro Freitas. Segundo o blog apurou, avaliações de lideranças do Centrão com União Brasil é que a crise do tarifaço afasta a família Bolsonaro da chapa presidencial. E o melhor seria a construção de uma chapa sem ninguém da família Bolsonaro. Quanto tempo eu falei pra vocês que, gente, olha só, mandar o Tarcísio é o Ciro Nogueira falando, Bolsonaro, você já colocou o seu, porque o Tarcísio é seu. A vice tem que ser nossa. Olha aí. Aliados mais radicais de Bolsonaro querem emplacar um familiar, mas reconhecem que a situação está cada vez mais complicada devido à crise escalando. Mas quem diz isso? Quem são esses aliados mais radicais? Já dentro do PP, Ciro Gomes tem resistência. Por quê? Porque o próprio Ciro Nogueira quer ser o vice do Tarcísio. Gente, não tem dúvida quem é o candidato do sistema. A dúvida é quem é o vice. A dúvida é quem é o vice. A certeza é que é Tarcísio. É o candidato do sistema. Aí tava lá, Ciro Ferreira Gomes. Meu caro Rueda, meu caro Ciro Nogueira, chamem tudo que é centro-esquerda e centro-direita. Enquanto todos se juntam, Bolsonaro está proibido de falar em nome da defesa da democracia. Pois é, Tsuki. Centrão e direita. Adoro essa direita. Correm para consolidar Tarcísio, conter clã Bolsonaro e disputar vice. Aí Tarcísio abriu a boca. Eita! Alguém aí tiver perto de Tarcísio, pelo amor de Deus, dê um omeprazol pro Cadeirudo. O Cadeirudo, olha essa crítica, lavou minha alma. Preocupa ver pessoas sendo investigadas por fazerem críticas. Diz o Cadeirudo. Preocupa um pouco. É, porque se ele se preocupar muito, ele tem até gastrite. Preocupa um pouco. Ver pessoas sendo investigadas de objetos de ações sociais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Pai, lavou minha alma, Tarcísio. Você destruiu, cara, o Alexandre de Moraes nas suas críticas. Você destruiu a perseguição. Você é brocador, viu, velho? O Cadeirudo tá de mapa. O Cadeirudo tá imparável. Que crítica é essa, hein? Deve ter até passado mal. Até ficou cansado depois de uma crítica como essa. Eu já não suporto mais o Tarcísio, né? Já falei pra vocês, então desconta aí, porque... Enfim, né?